Boa tarde, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou trazer os porquês, como e quando e como funciona o controle mental nos seres humanos. Pode ser que você esteja preso também nisso, pode ser que precise de um empurrão para você despertar. E aqui mais uma verdade, doa quem doer, estou trazendo a vocês. O verdadeiro conhecimento, né, de cura, mais a dominação de drogas, né, junto com a medicina, ok? Drogas mais a medicina consegue assegurar que o corpo humano opere muito longe do seu potencial, do que o máximo ele deveria estar. Ou seja, a medicina, junto com mais a soma de drogas, né, para poder formar um medicamento, mantém você preso, incapaz do seu corpo humano evoluir 100%. Principalmente as pessoas depressivas, que depressão é ataque espiritual. Depressão é ataque espiritual, ponto final. E essas pessoas, ainda mais que tomam remédios psiquiátricos, ficam mais presos ainda, mais à mercê desses inimigos, mais à mercê de tanto espíritos inferiores como extraterrestres. Fazendo você acreditar que você é uma pessoa doente, que você é uma pessoa inútil, que você não consegue sair desse buraco, que você não é capaz de sair desse buraco. Eu estou falando isso porque eu presenciei e a pessoa falou na minha cara tudo isso que ela é, sendo que ela não é assim, sendo que ela tem uma formação maravilhosa, educacional, uma boa família. E quando eu cheguei nessa pessoa para poder conversar com ela, ela falou tudo isso para mim, como se fosse desistir dela mesma, não acreditar nela mesma. Ou seja, quando essa pessoa não está não está aparentemente em prisão holográfica, ela está à mercê desses espíritos negativos que pode ter trazido já de outras vidas passadas. Então, mas voltando aqui, sem sair muito do assunto, esta é a forma descarada, né, de se representar, de uma representação, aliás, de uma representação e supressão de várias formas alternativas de se curar, correto? Então, onde surgiu há milhares de anos como a medicina moderna, certo? Nisso surgiu os suplementos alimentares. Nesse caso, como o fast food, o flúor obtido na água, né, venenos que colocam na terra e, claro, né, que consequentemente milhares de pessoas consomem esses alimentos, comidas e bebidas com esses específicos detalhes que eu citei. Flúor na água, fast food, alimentos de plantações que estão com veneno, frutas com veneno, onde suprime não só na saúde física do ser humano, mas também a sua vibração, onde crucialmente prejudica as funções cerebrais e o seu intelectual. As linhagens genéticas reptilianos, certo? As linhagens genéticas reptiliano, eles são de uma ênfase em querer controlar, dominar, escravizar, principalmente seres humanos, as mídias, porque os seres humanos dependem das mídias, né? Muitos não conseguem ficar sem mídia, sem ver uma TV, sem ver uma novela, sem ver algum seriado, sem ver um filme. Principalmente os noticiários, as reportagens. Um exemplo, reality shows. Todo mundo adora reality shows. Eu vou chegar lá.
onde eles têm acesso, né, tudo isso tem acesso, né, a alimentar com uma dieta constante, né, de lixo, ou seja, hoje tudo que passa na televisão, principalmente TV aberta, noticiário, jornais, tudo, ainda mais certas emissoras, se você espremer assim, ó, sai aquele caldo vermelho, né? Tanta coisa ruim tem, tanta coisa que não presta. E se vocês forem ver, só notícia ruim, só notícia negativa, só energia negativa. Então, tudo isso é um controle mental para fazer vocês acreditarem em uma coisa irreal, em uma coisa que não existe. Então, todas as pessoas desse planeta, eu disse todas, principalmente as não espertas, né? Reality shows é um exemplo muito grande. Reality shows. Adivinha quem foi o pai da criança de criar reality shows? Eu vou dar uma chance aqui para vocês. Consegue acreditar que quem criou os reality shows não foi os seres humanos? Onde a maioria dos jornalistas são controlados ou substituídos. Por quem são substituídos? Pelos reptilianos. Fisicamente ou substituição da consciência. Sim. Ou eles são substituídos de corpo físico. Arranca por exemplo, lá o presidente X foi substituído por reptiliano. Tiraram aquele presidente de corpo e alma, sumiram com o corpo dele e um reptiliano em forma física, extrafísico, assumiu o seu cargo, fazendo com que você enxergue ele como um ser humano, um presidente. Só que ele não é, ele é um reptiliano em carne e osso lá, remandando ataques direto no seu psique, fazendo com que você acredite que ele é um presidente daquele país. Então, jornalistas são controlados ou substituídos. Não é só jornalista, não. Eu só dei um exemplo. Presidentes, famosos, celebridades, políticos principalmente, presidentes, tudo, médicos, professores, diretores, está tudo envolvido. Está tudo envolvido. Onde passam, né, tudo isso passa informações erradas, mentiras, né, para vocês acreditarem na maior farsa do mundo. Tudo que acontece no mundo, né, no dia a dia, né, as mídias, né, atuando como principal meio de comunicação, segundo a agenda dos reptilianos. A dominação do mundo através de pessoas políticas, governos, dentro do próprio governo, presidentes, médicos, tudo isso que eu citei é o que está acontecendo hoje. Atrizes. E o duro, até as crianças estão envolvidas, porque eles estão como professores, diretores. Então, inclusive, tudo isso é referente ao controle da mente, através de chips 5G, satélites do Elon Musk, entre outras tecnologias. O fone de ouvido funciona por Wi-Fi, Bluetooth. Nossa, é ideal para roubar todas as informações do seu cérebro, desde que você acordou até o momento que você deitou, para passar para os reptilianos. O chip 5G. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa veio a mim explicar se eu saberia dizer o porquê. Os porquês. Ele falou que teve uma pessoa
que perguntou para ele, falou para ele mandar a localização dele por GPS no celular daquela pessoa. Ele falou, eu não sei mexer com isso. Eu não sei. Nem sei como funciona, não mexo com isso, não me interessa. Ele não pesquisou na internet como é que faz. Ele não teve nem interesse de fazer isso. Aí simplesmente ele perguntou para uma pessoa do lado dele. Essa pessoa também não sabia. Aí ele falou para aquela pessoa lá, ó, eu não sei, sinto muito, mas eu não sei. Marca no papel que eu falo. 3 dias depois, ele recebeu por e-mail, olha, presta atenção. Ele recebeu por e-mail uma instrução do 0 a 100% do Google ensinando como é que faz para poder mandar a localização do seu endereço e compartilhar com outras pessoas. Aí ele me perguntou, mas como que o Google me envia um e-mail desse, sendo que eu não falei com ele, não conversei com ele sobre esse assunto e muito menos pesquisei? Responde para mim, como que o Google, sem o rapaz perguntar para o Google como é que faz, por que o Google mandou um e-mail sem autorização dele, ensinando para esse rapaz como é que faz para mandar localização para as pessoas? Essa informação foi obtida sem a sua autorização, sem a sua consciência, sem a sua, como fala? Conscientização, não sei se é essa palavra certa, sem você estar ciente, né? Até no caso, sem você perguntar. Ele recebeu o e-mail do Google. Adivinha como ele fez isso? Através do chip 5G, através do seu celular, através do seu smartphone, através do seu tablet. Eles, os obscuros, eles estão ouvindo você, vigiando você, controlando você. Fazendo tudo pelas suas costas e você não acredita. O controle da mente, ele está ligado ao relacionamento. Aí chega a questão, a religião. Como eu falei no vídeo anterior lá, controle da mente segundo a religião. Uma enorme forma de controle mental em massa já foi criado. Vou repetir. Vou melhorar isso. Foi a melhor astúcia dos obscuros a criar uma nova forma de controle, de controlar os seres humanos através da religião. Porque quem é o ser humano que não vai acreditar no que vem de dentro de uma igreja? Se ele não tem a concepção e a astúcia e não é um desperto, como que ele vai negar o que uma igreja está falando? Se a igreja falou X sobre um assunto, ele vai acreditar. Agora, se ele já está nessa desde muito tempo, se eu, por exemplo, falar a verdade para ele, ó, Deus não criou o ser humano, Deus não tem a capacidade de criar o ser humano. Deus é luz, Deus é energia. Quem criou os seres humanos foram os Anunnaki, ponto final. É claro que a pessoa não vai acreditar, porque os obscuros criaram a Bíblia para confundir as pessoas. Os obscuros criaram a igreja para confundir as pessoas, ou seja, dividir as pessoas em grupos de igreja de diferentes religiões e depois conquistá-las. Olha que astúcia. Porque na visão deles, dos obscuros, eles pensam o seguinte: quem que vai duvidar de uma religião? Porque se a religião falar que A mais A é A, ninguém vai discordar. Então, a igreja foi a maior astúcia que os obscuros criaram para poder controlar os seres humanos. Mas o controle da mente vai muito além de todos esses exemplos que vocês nem imaginam.
com o projeto do controle da mente dos Illuminati, reptilianos e toda a corja deles. Tem produzido milhões de pessoas pelo mundo, ou seja, mentes controladas que são originalmente a afetar, né, a segunda agenda dos Illuminati, a agenda dos obscuros, dos reptilianos, dos draconianos, que estão tudo junto, ó, para controlar as pessoas pelo mundo. E as pessoas que não têm religião são controladas pela Matrix. Há várias formas, como uma delas a forma eletrônica, que é através dos quais isso já foi feito, hein? Já está acontecendo. Porém, uma maneira básica, né, de controlar as pessoas e os seres humanos. No caso, as pessoas ficam traumatizadas, né, abusos, né, violência, entre outros, forçadas a tomar parte em sacrifícios, como as crianças, entre outros horrores impostos pela obscuridade, para essas pessoas gerar mais medo, e desses medos é liberado um feromônios, é um odor do medo. Esses seres, eles se alimentam, e depois, quando o ser humano chegar no estado crítico, eles, ó, onde essas tais experiências ativam o mecanismo da mente, no qual bloqueiam as recordações dos traumas extremos. Olha como que isso funciona. O que muitas pessoas experimentam é quando elas não podem se lembrar de certas recordações, como se fosse um manto de esquecimento, né? Tipo um exemplo básico de um acidente de carro. Como que ela foi parar aquela pessoa foi parar naquele local se ela não se lembra? Então, onde elas podem se lembrar e antes e depois do acidente? Não consegue se lembrar, né? Pois a mente coloca uma barreira, né? É uma amnésia devido a esses traumas, como uma forma de defesa do próprio corpo, da própria mente, devido a essas coisas ruins que os obscuros fazem com o ser humano. Então, tudo isso pode até ser uma coisa, entre aspas, de certo modo, né, boa, mas infelizmente a obscuridade, junto com os Illuminati, desenvolvendo métodos, né, de usar esta técnica com o intuito de traumatizar uma mente, onde eles conseguem se fragmentar, despedaçar, né, em vários pedaços a sua mente, para não ter capacidade de despertar, lembrar o que você veio fazer aqui, de tentar se libertar de tudo isso. E fora gerar o medo, vira um medo constante. Qualquer coisinha, seu próprio corpo, a sua mente cria aquela barreira, né, fazendo com que você fique mais preso ainda à mercê deles. E a obscuridade programa esses diferentes fragmentos, né, da mente, onde elas são capazes de alterar ou desfazer, ou até mesmo fazer certas tarefas diferentes. Essas tarefas são pré-programadas, né, para serem ativadas como um gatilho que pode ser ativado por uma palavra, por um código, né? Se você está assistindo alguma coisa e essa palavra, esse código estiver no meio de uma letra, de uma música, de um filme, é ativado em você. Você já muda completamente. Você se torna, vamos dizer assim, uma pessoa má, obscuramente falando. Então, uma vez esse gatilho ativado uma vez, é executado, o programa se fecha. Você fica fechado às realidades do mundo, às verdades do mundo, e as pessoas falam de tudo o que ela foi programada, ou seja,
Tudo que os reptilianos, o obscuro, programou em você, você vai fazer. Por isso que muitas coisas acontecem dentro do jornalismo que vocês falam, né? Certas pessoas fazem tais coisas e não lembram. Certas pessoas vão lá, papapá nas outras pessoas e depois não se lembram. E tudo isso é real, tudo isso é fato. Mas esse controle da mente são realizadas várias tarefas, né, a favor da obscuridade e para o lado negativo, né? E mesmo que se prejudique as pessoas, a obscuridade não tem dó e nem piedade. Seja criança, seja mulher, homem ou mulher, não importa a idade, eles estão nem aí. O importante é cair na rede deles. E vamos dar um exemplo. Mandar a pessoa assassinar alguém, mandar a pessoa fazer isso, fazer aquilo. Aí depois que ela faz, ela esquece. Ela não se lembra nem o que ela está fazendo lá. Porque ela estava fazendo tais coisas no seu dia a dia. Aí ela ouviu uma palavra ou leu uma palavra, aquele gatilho, e ativou nela. Simplesmente a pessoa larga tudo que está fazendo e vai executar aquela missão que os reptilianos, obscuridade, passou para você fazer. Então, é o que aconteceu, né? O que acontece, é o que aconteceu e acontece quando aparece um OVNI, um extraterrestre. Pode ser até que as pessoas ouvem tais códigos e palavras, sua mente capta, seu inconsciente capta e é ativado o programa. Você esquece, não quer acreditar, não acredita de forma nenhuma. Tudo isso é real. Tudo isso é fato. Eles querem, eu estava esquecendo uma coisa muito importante. Controlar uma pessoa e fazer com que ela entre em uma escola e faça aquilo. Isso é controle da mente. Não é que a pessoa reencarnou mal aqui. Pode até ser que ela é uma pessoa desevoluída, vamos dizer assim, que não, desde lá do passado, de vidas passadas, não está conseguindo evoluir. Mas, na minha opinião, todas as pessoas que praticam esse ato, elas são controladas de certa forma por seres obscuros tentando realizar sua agenda negra através daquela pessoa. Os campos de concentração nazistas sob a supervisão do conhecimento como o Anjo da Morte, lembra? Joseph Mengele, né, entre vários outros, foi um dos principais centros para tais experimentos. E o quê? Porque os seres humanos estão envolvidos com os obscuros. Os seres humanos se venderam para eles. Motivo: poder, fama, sucesso, dinheiro, entre outros milhares de exemplos. Mengele, né, foi levado para os Estados Unidos e América do Sul logo depois da Guerra dos Illuminati. Teve uma guerra pelos Illuminati, com o nome de Dr. Green, né, para poder continuar com o seu trabalho macabro. Ele continuou com o trabalho macabro depois do Mengele. E onde resultou o projeto Controle da Mente, conhecido como MK Ultra. Sim, o MK Ultra existe, está em execução nesse momento, MK Ultra, e vocês não percebem. MK Ultra existe, ponto final. Não tenho o que argumentar, não tenho o que contestar. Existe. Tudo isso foi real. MK Ultra existe.
controle da mente existe de várias formas possíveis, pela religião, pelas mídias, pelo próprio MK Ultra, projeto secreto que foi desenvolvido pelos Estados Unidos. Vou trazer um vídeo sobre isso depois. O Centro das Armas Navais, China, né, localizado no deserto da Califórnia, foi uma das suas sedes, né, de operações secretas referente a isso. Aí uns pensam, por que o homem, em vez de criar coisas boas, criam coisas ruins? Porque o homem que criou a cura contra o câncer não usa para curar o câncer? Porque o homem que criou a cura da AIDS se não pratica nas pessoas contagiadas, perdão. Por quê? Um grande exemplo também, não está muito ligado a isso, mas cadê o homem que criou e inventou o carro movido a água? Todos esses exemplos e mais por aí, os obscuros eliminaram essas pessoas. Eles não querem. Não querem. Então, tudo isso existe. Tudo isso é real. Só que as pessoas não entendem que, consequentemente, você tem as colossais redes de abusos dos nossos bebês, né, das crianças, e o diabólico ritual, né, com os nossos pequeninos, realizado já há milhares de anos. Isso já vem sendo realizado há milhares, assim como acontece na Igreja Católica, no Vaticano, em seus túneis secretos, em seus calabouços. O Vaticano tem calabouços. Vocês não sabem disso? O Vaticano tem calabouços, onde usa essas pessoas inocentes a praticarem rituais para depois, E tudo isso para eles adorar o Deus dele, o Moruk, Deus reptiliano, que os reptilianos veneram, é o Deus Moruk, considerado o Deus dos reptilianos. Tudo isso faz parte dos reptilianos, a agenda negra dos draconianos, que estão no comando do planeta e dos seres humanos. Tudo isso faz parte do controle mental. MK Ultra, as religiões, a Bíblia, as mídias, tudo tem a sua trama como se fosse uma teia de aranha, uma ligada à outra. Se você não cai em uma, você cai na outra. Se o outro não cai na outra, ele cai naquela. E assim vai. Até você acreditar, até você querer despertar e querer sair dessa. Foi como eu falei. Todos os seres humanos residem nesse planeta. Vocês são responsáveis por ele. Vocês têm a obrigação de protegê-lo e se libertar para poder conquistar sua própria liberdade. Você fazendo isso, nossos irmãos estelares poderão vir nos ajudar. Enquanto isso não acontece, o planeta está reformulando, regenerando, a Mãe Terra está regenerando, já falou e deixou bem claro que as pessoas só viverão aqui somente as merecidas. E você faz parte desse planeta e corra atrás para fazer a sua parte. Se não, eu sinto lhe dizer, ou você perecerá junto com milhares de pessoas, ou será levado a um planeta inferior conforme a sua vibração. Porque esse planeta não será mais de luz, de trevas, não será. E nem de prisão. Isso tudo faz parte do controle mental. Tudo. Para controlar você, manipular você, escravizar você.
E as mídias, né, são responsáveis por trazer informações dentro da sua casa, são responsáveis por controlar você. E presta atenção. Reality shows são definitivamente reptilianos. Foram criados pelos reptilianos, os reality shows. Sim. Foram criados por reptilianos. Tem casos que a gente se mata para assistir isso. Briga um com o outro, com nem política, por causa dessas mentiras, por causa dessas falsidades. Lembra que eu falei no vídeo anterior, se me falha a memória? Eles controlam tudo, manipulam votos, manipulam tudo. E se o presidente não quiser entrar na agenda negra deles, ele é substituído. Ou faz a substituição da consciência, ou faz a substituição física. Dão um fim no corpo do presidente, e um reptiliano físico, em forma física, vai atuar como presidente. Para vocês, esse reptiliano será como presidente. Voz igual do presidente, cabelo, o corpo igual do presidente, nariz igual do presidente. Como vocês estão presos numa Matrix, vocês nem a falha na Matrix vocês não conseguem ver. Não conseguem. Nem reparar. Assim como aconteceu com o deputado John McCain, nos Estados Unidos. Antes, ele não era muito de acreditar em extraterrestre, não. Só que aconteceu a abdução em 2007, em março de 2007, em Phoenix. E onde ele falou que ele acredita e o assunto extraterrestre para ele é muito importante. Daí, uns dias depois, em uma reunião no Senado, esqueci o nome daquela americana agora. Ela era uma americana, entre aspas. O que falou foi tomar um copo d'água. O deputado John McCain, senador John McCain, não lembro agora se é deputado ou senador, ele viu ela tomando a água e viu a forma real, porque ela infelizmente quebrou uma falha na Matrix dela. No psique dele houve uma falha e ele viu ela na forma original. E desde então ele começou a acreditar em OVNIs. E quando ele tentou trazer tudo à tona, ele faleceu. Estranho, né? Foi logo quando ele decidiu trazer à tona isso para dentro do Senado. Infelizmente. Era uma boa pessoa, cara. Esse homem era um bom ser que trabalhava para o bem, para a justiça, e não tinha nada a ver com a agenda negra. Mas enfim, todas essas pessoas que tentam trazer a verdade, de certo modo, fazem com que vocês não acreditem, né? Mas é isso. Fica aqui esse vídeo, uma outra explicação sobre o controle da mente. Tudo de bom para vocês e tenha uma ótima tarde.